Boa tarde a todos. Vamos retomar agora a nossa programação. Agora teremos a fala da professora Gisele Batista, da UFRJ, com a mediação da professora Júlia Scamparini. E em seguida, às 16h30, teremos a apresentação do grupo da Oftrad. Júlia, é com você. Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma alegria estar aqui apresentando a Gisele, uma colega dos tempos de doutorado, de quando éramos professoras substitutas. Então, é uma alegria. Gisele Batista é doutora em literatura italiana pela UFRJ, instituição onde hoje ela é professora adjunta no setor de letras italianas. Em 2013, a Gisele organizou o livro intitulado Diálogos Itálicos, Literatura Italiana em Perspectiva, das Origens à Contemporaneidade, no qual reuniu diferentes trabalhos de alunos da pós-graduação em Língua e Literatura Italiana da UFRJ. Ela atualmente participa dos grupos de pesquisa do CNPq, Mídia e Literatura, da Federal de Juiz de Fora, Estudos Leopardianos, da Federal de Santa Catarina, e Transfopress Brasil, da da Unesp. Desde 2012, ela vem se dedicando ao estudo da obra e do pensamento de Giacomo Leopardi, e também vem constantemente publicando capítulos de livro e artigos em periódicos da área de letras, né? Atualmente, ela está preparando um livro de divulgação científica sobre o pensamento crítico de Giacomo Leopardi, e é sobre ele que ela hoje falará para nós, nessa Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, 20ª, e a primeira semana de italiano na UERJ. O título do trabalho da Gisele é Giacomo Leopardi a fumetti, o cânone e a divulgação científica. Passo a palavra, então. Bom trabalho. Oi, boa tarde a todos. Uma felicidade. Como bem diz o ditado, bom filho a casa torna, né? Lá em 2003, quando eu me formei na UERJ. Hoje eu assisto a hoje meus colegas de trabalho, mas foram meus professores, são relações que a gente não esquece nunca, né? E bem, eu e a Júlia também, né, que tivemos essa experiência juntas na UFRJ, essa feliz experiência, né, de professoras substitutas, as aspirantes a professora universitária, né, esse primeiro contato com a docência. Enfim, é uma alegria rever os meus amigos, são amigos da área acadêmica, né? A gente se chama colegas, mas na verdade somos amigos da área acadêmica, né? Bem, eu vou falar para vocês hoje do queridíssimo Giacomo Leopardi, que já há alguns anos, né, eu venho me dedicando há alguns anos ao estudo do poeta, filólogo, filósofo. Nossa, eu ficaria aqui falando uma série de denominações, né, para essa grande personalidade da literatura italiana, talvez uma das mais importantes do ponto de vista poético, né? Giacomo Leopardi, na Itália, é um autor mais do que canônico, né? Mas que suscita tantos estudos até hoje, mas sempre estudos que a gente chama de estudos altos, né? Estudos acadêmicos. Só que, por outro lado, o Giacomo Leopardi, ele também é muito estudado nas escolas, porque ele faz parte do cânone literário. Então, se a gente começa a vasculhar esse material sobre o Giacomo Leopardi na Itália, a gente tem uma série de comentários, né, de inserções e comentários sobre a obra dele, que dão vida a um imaginário que nem sempre corresponde à sua atividade literária, digamos assim, né? E sempre bem, como eu estudo Giacomo Leopardi, o pensamento de Giacomo Leopardi já há algum tempo, quer dizer, na verdade, desde o doutorado, desde 2012, né? Que ainda não é uma vida acadêmica de estudo, ainda falta muito para isso, mas estou nesse caminho, né? No contexto italiano, existe uma outra
outra recepção dessa obra. E aqui, na universidade, existe uma série de disciplinas que se dedicam à literatura italiana, e o Giacomo Leopardi, sendo cânone, né, obviamente faz parte desse programa, do currículo de quem se forma, mas para além, muito além, né, da carreira acadêmica, quem se dedica aos estudos de literatura italiana, existe um poeta que tem uma divulgação ainda precária, né, no mundo literário brasileiro. A gente conhece uma primeira iniciativa, se não me engano, até a única iniciativa, que foi uma iniciativa de organização do colega também, Marco Lucchesi, professor também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele organizou, né, se não me engano foi em 93, uma série de textos do Leopardi, textos que foram traduzidos por uma equipe, né? Ele, na verdade, organizou toda a tradução, tanto de textos do Leopardi, textos poéticos, prosásticos, como também textos da literatura crítica, né? Vários críticos literários que se ocuparam da obra de Leopardi, né? Tanto da obra do pensamento leopardiano. E a experiência de quem pesquisa Leopardi e a experiência de quem ensina Leopardi é que há pouco material que facilite, que faça essa mediação entre um poeta que é considerado, dentro desse imaginário, né, literário, difícil, absolutamente profundo, né, e por conseguinte, acaba criando uma distância muito grande daquele que lê, daquele que se interessa em estudar a obra do Leopardi, e o texto em si, né, o texto em si. Já na Itália é muito interessante, a gente tem, seja, né, no ensino fundamental, no ensino médio, as crianças e os adolescentes que sabem os poemas de Giacomo Leopardi de memória, né, mas isso não quer dizer que haja essa recepção texto leopardiano a partir da sua poética, efetivamente, né? Mas ele é visto como uma matéria, como uma disciplina, né, escolar. Então, eu quero trazer um pouco desse universo para vocês aqui, e qual é a proposta que a gente pode ter, portanto, para apresentar um poeta que é considerado, né, da alta literatura, esse cânone, esse clássico, dentro do universo da divulgação científica, ou seja, tem esse objetivo, né, de apresentar esse autor, esse cânone, o próprio nome já diz, né, parece que é algo tão longe, né, o cânone da literatura, né, mas de apresentar ele de uma forma acessível e de fruição prazerosa, né, que tenha um contato real com esse pensamento e com a poesia, né, com a poética leopardiana. Né? Então, quando eu inicialmente, o Alcebiades falou, poxa, vamos tratar um pouco dessa sua pesquisa na semana, e eu pensei, claro, nesse projeto que está em andamento, né, que é essa construção, a construção de uma obra de divulgação científica do Giacomo Leopardi, que é complexa, não é um trabalho simples, é um trabalho bastante complexo. E eu tinha tido contato há muito pouco tempo com 2 livros de histórias em quadrinhos dele, né? Mas eu comecei a ver que há um universo muito, muito mais amplo e até bastante interessante de se investigar, né, sobre as histórias em quadrinhos sobre o Giacomo Leopardi, sobre essa aparição dele, né, dentro das redes sociais, e como isso pode se tornar um material de divulgação científica, como que isso pode tornar acessível um poeta como ele, mesmo sendo uma via de acesso considerada menor, digamos assim, né? Seria contraditório, né? E a gente vai ver que não é, né? Então, antes da gente começar a refletir sobre esse valor que é dado do cânone, o que é efetivamente cânone ou não, né? Eu queria mostrar para vocês um pouco das opiniões que existem sobre o Leopardi nas redes sociais. Então, a gente vai ver depois um vídeo, né? Uma iniciativa de divulgação científica sobre Giacomo Leopardi, mas há diversas outras, e eu fui dando uma olhada, deixa eu dar uma olhada nos comentários
sobre o Giacomo Leopardi, sobre essas iniciativas de divulgação científica. E esses são os comentários che surgem, né? Ma noi studenti possiamo capirlo? Se avessimo studiato 1/1000 di quello che ha studiato lui, ci scoppierebbe il cervello o ci impiccheremmo. Outro usa um palavrão, o outro diz que existe apenas uma palavra para explicar Leopardi, que é um sfigato. É isso, é um perdedor, né? É sfigatissimo, aliás, é mais de uma vez que aparece. Ele é um perdedor, né? Ma chi se ne frega di Giacomo Leopardi? È morto, tchau. É isso, o cânone, né? Do ponto de vista escolar, ele é visto dessa forma, nessa distância absurda, né? Ele morreu, ele não está mais aqui, ele não tem importância alguma, né? O outro se identifica no comentário, né? Non so per quale motivo, ma il pensiero di Leopardi sembra quasi il mio sentimento. Então, aqueles que se reconhecem nessa imagem taciturna, nessa imagem sombria que se fez dentro desse imaginário leopardiano, né? Ele também não encontra a felicidade facilmente, como Leopardi não encontrou. O outro que diz, né? Sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe, e basta, não me recordo più nulla. Esse é o início, né? São os 2 primeiros versos do grande poema de Leopardi, que é L'Infinito. E é isso, eu não me lembro de mais nada. A minha professora me fez, né, memorizar essas 2 e é suficiente. Ou então o outro diz, è vero che Leopardi morì per essersi mangiato 1 chilo di confetti o è una leggenda dei corridoi? Existe todo o imaginário desse momento final da vida do Leopardi, em que ele foi para Nápoles, né, em que ele comia sorvete, que ele comia uma série, né, sabendo já que a sua saúde já estava completamente comprometida, então eu vou comer o que eu quiser, né? O outro, io so a memoria all'infinito, Silvia, il sabato del villaggio. Então, existe essa quase que uma obrigação conhecer Leopardi, né? dentro de um contexto italiano, sobretudo escolar, né? E outros que se identificam, né? Leopardi non era depresso, aveva semplicemente capito tutto dell'anima umana. É isso, ele sabia tudo, né? Então existem aqueles que se identificam com o pensamento leopardiano também. E tem a gente começa a encontrar dentro desses comentários aqueles que acessam esse tipo de vídeo por um motivo muito utilitarista, né? Então, eles vão dizer, muito obrigada, eu tinha prova, ou terei amanhã, tive a prova semana passada, consegui fazer um ripasso veloce, vocês foram muito bem, ou então não, vocês não foram muito bem. Troppo complicato, usate parole più semplici, non ho capito niente. Imagina se falar de Leopardi, que palavras mais simples podem ser utilizadas, não é? Então, o Leopardi é visto dessa forma, como um autor absolutamente complicado. Essa palavra talvez seja mais utilizada, né? Outra vez de falar sempre, cara, mi fu questa ermocolle, questa siepe, non me la ricordo più. Então, sempre o infinito é sempre o poema mais citado, ou a Sílvia, né? Esses 2 são os mais citados. Enfim, essa experiência que a gente tem do Giacomo Leopardi nas redes sociais são experiências que mostram, sobretudo, uma série de estereótipos sobre o autor e sobre a sua obra. Né? Então, essa, por exemplo, essa imagem, que é o que eu digo para vocês que vai me interessar mais até em falar, né? Que é sobre essa experiência que o Leopardi tem nesse século da rede social, né? Assim, que o Leopardi sai do livro, ele sai do livro completamente, era o local de moradia, né, tanto do pensamento leopardiano, da poesia, como sobretudo da sua crítica e da forma como ele era apresentado, até no contexto escolar, e ele vai para a rede social. E ele vai para a rede social com uma forma de divulgação dessa sua obra, mas carregado de todo o imaginário de um lado e todo o estereótipo desse imaginário
de um outro. Então, a gente tem memes a perder de vista. Então, eu vou mostrar também alguns para vocês, né? Então, quando tu hai sempre tanto da studiare, e poi c'è Leopardi che giunto a 14 anni non aveva più nulla da imparare. Passava intere giornate in camera sua e non aveva praticamente una vita sociale. Non era um nerd. Então, você vai vendo essa cronologia que se rompe, né, entre do século XIX para o século XXI, em que esses termos, né, o nerd, os termos vão se misturando e vão atualizando, até mesmo os estereótipos vão se atualizando, porque, obviamente, essa falta de vida social, essa hiperinteligência, né, que foi atribuída ao Leopardi, né, que é hoje traduzida e atualizada por aquele que é considerado nerd, né, da turma. Esse é muito interessante, né? Se l'ottimismo è il profumo della vita, isso Leopardi falando, né? Io ho il naso che uso. Povero Leopardi, filósofo ignorante. Existe uma relação com um comercial de um supermercado que se chama Unieuro, e que o Tonino Guerra, que é um roteirista, um ator italiano, né, faz esse anúncio e diz, né, que l'ottimismo è il profumo della vita. Então, eles usam essas referências externas que não tem absolutamente nada a ver com a obra de Leopardi, absolutamente nada a ver com o pensamento leopardiano, mas que fazem essa ponte com esse estereótipo, que fazem essa ponte com esse imaginário de alguém que é considerado, na verdade, o pessimista, né? E a gente tem dentro da crítica literária essa ideia do pessimismo cósmico, né? O Leopardi visto como um pessimista, o contrário do otimista, né? Esse outro também é muito interessante. Oggi sarebbe stato il compleanno di Leopardi, la dimostrazione vivente che troppo studio nuoce gravemente alla salute. Tagga un tuo amico sfigatello, come Leopardi, per dirgli che credi in lui. Né? Aqueles 7 anni di studi disperato, né? Matto e disperatissimo que Leopardi teve, né? Na sua juventude, né? Que é considerado são os 7 anos que começam, que contribuem para essa deterioração física do Leopardi, né? Certamente não foi apenas isso. O Leopardi já sofria de uma série de questões de saúde, mas é considerado, né, esses 7 anos simbólicos, né, para o início da deterioração da sua saúde. Essa outra também que leva a um outro imaginário do Leopardi, né, que é essa paixão pela Sílvia, né, que a gente, né, que quando a gente estuda efetivamente, a gente vê que não necessariamente Leopardi amou Sílvia, né, mas ele assistia a Fanciulla, né, cuja janela, né, dava de frente para a janela do seu escritório, da sua biblioteca, onde ele lia, onde ele estudava. Então, esce dalla friend zone, perché Silvia muore. Fate avanti, faça alguma coisa, porque senão você vai deixar o tempo passar e você não vai conseguir a mulher que você está paquerando, né? Então, friends on level, Giacomo Leopardi, per non dimenticare, ou seja, dei o passo, porque senão vão perder a oportunidade, né? Enfim, existe uma série de iniciativas muito interessantes de se estudar, né? Não só a iniciativa em si, mas todo o imaginário, o estereótipo que está por detrás dessa imagem que o Leopardi possui, né? Eu quero aproveitar, vou parar aqui um instantinho de os slides e quero compartilhar com vocês para vocês assistirem um vídeo que dura poucos minutos, se não me engano, uns 5 minutos, em que a vida inteira de Leopardi é resumida. Imagine, uma vida inteira de Leopardi resumida. Deixa eu colocar aqui para vocês. Não sei se vocês já estão conseguindo ver.
Você consegue me dizer, Júlia? A gente ainda está vendo o slide. Ah, tá. Então tá bom. Deixa eu... Isso agora vai. Tá, agora vai. Dessa aqui eu vou mostrar apenas um minutinho para vocês verem. É uma iniciativa também de divulgação científica da Leopardi, muito mais formal, eu diria. E a gente, na verdade, a ideia é a gente comparar um pouco do que acontece, o que aconteceu nessa e na seguinte que a gente vai ver, né? Espera aí. Deixa eu só compartilhar também o áudio com vocês. Agora vai. Ciao, io sono Beatrice di Più di Sei. Benvenuto in questa nuova lezione di letteratura italiana. Oggi parleremo di Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi è sicuramente uno dei mostri sacri della letteratura italiana, proprio perché è stato in grado di innovare profondamente il linguaggio poetico, inventando nuove forme metriche e rendendolo veicolo di riflessioni filosofiche. La poesia, infatti, diventa lo strumento per svelare l'arido vero e quindi per smascherare l'illusione del progresso e del benessere. Giacomo Leopardi nasce il 29 giugno 1798 a Recanati, piccolo borgo che durante la prima metà dell'Ottocento era ancora sotto il dominio dello Stato Pontificio. Era un luogo isolato e lontano dai grandi centri culturali italiani, come Milano e Firenze, e là viveva la famiglia Leopardi, attorniata da servitori e proprietà terriere. Qui il giovane Giacomo passa la sua infanzia, segnata da un lato da un complesso rapporto con il padre, conservatore ed autoritario, e dall'altro da un difficile rapporto con la madre, che con la sua religiosità estrema ed intransigente negò ai suoi figli la serenità e l'affetto di cui avevano bisogno. E qui possiamo vedere i loro volti sorridenti e felici, Monaldo Leopardi e Adelaide Antici. Enfim, é só para vocês terem uma ideia, né, assim, de como se inicia a narração sobre Giacomo Leopardi. Ela sempre inicia da sua vida pessoal, dessa experiência, desse perfil familiar, do perfil do poeta, né? Para então partir para sua obra. Não existe, e a gente vai ver outro agora, não existe nenhuma iniciativa que seja efetivamente, que parta efetivamente da obra de Leopardi. Isso é bastante interessante. Vou mostrar uma outra para vocês, essa a gente vai ver até o final, porque, bem, vocês vão ver por quê, porque vai valer bastante a pena. Vamos lá. Ma buongiorno, studentelli belli! Pronti per questa nuova giornolina? In questa tristissima puntata vi racconteremo la vita e le opere di quel masticalibri di Giacomo Leopardi. Iniziamo! Giacomino Leopardato nasce il 26 giugno del 1798 a Recanati. Sin dai primi anni in questo brutto mondo, Giacomo dimostra di avere una testa enorme. Scrive poemi sia in italiano che in latino e la sua memoria è pazzesca. È l'orgoglio di suo padre Monaldo. Sua madre invece, la stilosissima Adelaide, non se lo di pezza. Troppo fredda e fissata con la religione. Questa mancanza di affetto da parte sua costringe Giacomo a rifugiarsi nei libri. Iniziano così i 7 anni di studio matto e disperatissimo. Un lungo periodo in cui sacrifica sia la sua vita sociale che la sua schiena. In compenso però impara alla perfezione il greco, il francese e l'ebraico. Traduce i testi di Omero e compone diverse opere come Storia dell'astronomia e il saggio sopra gli errori popolari degli antichi. Io invece studio 36 secondi e impazzisco! Nel 1816 Leopardi evolve il suo
stile di scrittura. Mette da parte le opere da cervellone e si focalizza sulla bellezza dell'arte. Inizia a buttare giù progetti, idee e pensieri sul suo diario personale, lo Zibaldone. Nel 1816 Giacomo fa il pazzo e tenta di scappare di casa. Suo padre si comporta da sbirro, lo becca e lo rispedisce a casa. Giacomo si sente in trappola e cade in depressione. La tensione con i genitori sale. Leopardi vuole realizzare i suoi sogni. Sua madre vuole che diventi prete. Tutta quest'ansia però gli permette di scrivere la sua poesia più famosa, L'Infinito, che adesso, senza cercare su Google, scriverai qui sotto nei commenti, perché ormai te la ricordi a memoria, vero? Nel 1822 fa un salto a Roma. Spera di trovare l'ispirazione per i suoi post, ma rimane deluso. I monumenti non gli dicono nulla e le donne della città sono stupide e troppo facili. Solo il Gianicolo riesce a catturare la sua attenzione. Lì c'è sepolto l'idolo di Leopardi, il leggendario poeta, col nome da Pokémon, Torquato Tasso. Leopardi torna a Recanati e scrive le operette morali, con cui entra ufficialmente nel pessimismo cosmico. Il viaggio di Leopardi continua. Visita Milano, Bologna, Firenze e nel 1828 si ferma a Pisa, dove finalmente trova l'ispirazione. È qui che scrive Il Risorgimento e a Silvia. Torna a Recanati, dove trascorrerà 16 mesi di notte orribile. In questo brutto periodo scrive robetta tipo Le ricordanze, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio e Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Più lungo il titolo che la poesia. No, sto scherzando, Giacomo, non guardarmi così, ti prego. Leopardi lascia Recanati per sempre e si trasferisce a Firenze. Fa amicizia con lo scrittore napoletano Antonio Ranieri e fraintende totalmente i segnali della bella Fanny Targioni Tozzetti. Ferito dalla delusione amorosa, Giacomo realizza Il ciclo di Aspasia. Nel 1832 Leopardi scrive il suo ultimo appunto sullo Zibaldone, diventato ormai un mattone di 5.000 pagine. Nell'ottobre del 1833 Leopardi e Ranieri si trasferiscono a Napoli. A causa del colera però, i due, insieme alla sorella di Ranieri, Paolina, sono costretti a spostarsi a Torre del Greco. Qui scrive le sue ultime opere, tra cui La ginestra o fiore del deserto e Il tramonto della luna. Conclude anche la stesura dei Paralipomeni della Batracomiom. Paralipomeni della Batracomiom. Insomma, quella. Nonostante la salute cagionevole, Giacomo fa come gli pare. Dorme di giorno, pranza a mezzanotte e mangia schifezze. Ma sono io. L'unica a occuparsi di lui è Paolina, l'unica donna che lo amò, sebbene si trattasse di un amore fraterno. Muore tra le braccia di Antonio il 14 giugno 1837. Che allegria! Abbiamo saltato qualcosa? Completate il ripasso con un commento qui sotto. Alla prossima, studentelli belli. Esse é uma iniciativa muito no mínimo muito interessante, né, sobre o Giacomo Leopardi, e eu queria comentar um pouquinho sobre uma série de coisas dela, né. A primeira coisa que eu queria comentar é o fato, na verdade, uma reflexão que a gente tem que fazer, né, é de que o Giacomo Leopardi é uma leitura que a gente chama de leitura de formação. Para os italianos é uma leitura de formação intelectual, né. Então, ele está inscrito no cânone da literatura italiana e, por esse motivo, ele está inserido em todos os currículos escolares, né? Essa é a coisa mais importante inicialmente para a gente pensar, né? Então, quando a gente começa a pescar todas essas iniciativas, sejam os memes, como a gente viu, esses vídeos do YouTube, né, que tem a intenção de aproximar os estudantes da obra do Leopardi, o que a gente vê é que, primeiro, há uma precarização do literário, né? Perde-se
completamente o nível do literário, efetivamente, da obra em si, eu quero dizer, né, do poema em si, do pensamento poético, da poética do Leopardi, e começa a entrar, especificamente no caso do Leopardi, a gente começa a entrar na vida, na biografia do Leopardi, como se ela fosse absolutamente importante e imprescindível. Sem entender ela, eu não entendo os poemas de Leopardi. Como se, para entender Giacomo Leopardi, eu precisasse necessariamente compreender tudo da sua vida, né? Então, a gente começa a ver uma série de estereótipos. Eu queria começar aqui, a partir desse vídeo. A primeira é que o Giacomo Leopardi é um masticalibre, né? É um cervellone, né? Dizem, é uma testa enorme. Ele tem uma inteligência sobrenatural, né? E ele vive para isso, vive para o conhecimento, vive para os livros. E isso, como depois vai dizer, vai falar, não, também tem uma memória pazzesca, né? Se lembra de tudo, ele consegue, inclusive, copiar a forma de escrita dos clássicos que ele lia, né? Ele consegue, de fato, existe, né, toda uma anedota, né, de que ele conseguiu, disse que tinha encontrado uma inscrição, um poema clássico, e entregou aquilo a editores, e eles haviam acreditado que fosse realmente uma inscrição clássica, um poema clássico, e não era ele quem tinha feito, né? Essa coisa da emulação, enfim. Então, ele tinha esse dote, né, absolutamente maravilhoso de quem é o cervellone, efetivamente, né? Ele era também o orgulho do pai e a decepção da mãe, né? Uma vez que ele não aceitou ser padre, como diz ali, né? Adelaide simplesmente não ligava mais para o filho, e eles usaram palavrão para dizer isso, eu não vou repetir, mas usam palavrão para isso, para falar sobre essa decepção e esse desprezo que a mãe acaba, como a mãe acaba tratando o filho por conta, pelo fato dele não ter seguido as instruções e o pedido e a idealização da mãe, né, de que ele fosse um padre, né? A mãe era fria, era excessivamente religiosa. A frieza da mãe é responsável pela reclusão do Leopardi nos livros, né? Então, são os 7 anos de estudo, mato disperatissimo. Leopardi tem 0 vida social e comprometimento com a saúde, né? Não tem comprometimento nenhum com a saúde. Mas, durante essa 0 vida social dele, ele vai aprender o grego, o francês e o hebraico. Na verdade, ele já sabia todas essas línguas nesse período, né, do 7 anos de estudo mato disperatissimo. Ele já sabia todas essas línguas. Se fala muito pouco, fala-se do Leopardi tradutor, mas não se fala do exímio filólogo que ele era, né? Outra coisa muito interessante são os erros que existem dentro desse, né, uma série de erros, alguns ele até acena embaixo, né, sobre o ano de nascimento do Leopardi, na verdade sobre o dia do nascimento, ele bota 26, era 29 de junho, mas um erro que ele não assinala é que o Zibaldone di Pensieri, que foi esse diário intelectual que Leopardi escreveu de 1817, não de 1816, mas de 1817 a 1832, fala sobre a fuga de casa, né, quando ele vai em 1819, essa tentativa, na verdade, de fuga de casa, em que o pai descobre, né, e impede, né, onde ele é chamado de maluco, ele é louco, né? Tem um pai controlador, uma família controladora, né? Sobre a depressão por ação dos pais, essa tensão com os pais, a ansiedade, eu acho que esse também é um outro estereótipo muito recorrente, né? A ansiedade é que permite a Leopardi ser um poeta, né? Então, o L'Infinito é escrito, poema, a partir dessa ansiedade, em sair de Recanati, em conhecer outras realidades, que não daquele borgo, né? onde ele havia nascido, de onde ele não conseguia sair absolutamente. Essa desilusão, eles falam também sobre essa desilusão com a viagem que ele faz a Roma, né? Ele vai dizer que os monumentos não têm sentido, que as mulheres são estúpidas e fáceis, né?
Existem algumas, obviamente, algumas nas cartas, sobretudo nas cartas que Leopardi escreve durante essa viagem a Roma, e existe um livro muito interessante, que essas cartas são reunidas, né, especificamente dessa viagem de Roma, onde faz a Roma, e essas palavras são tiradas do contexto, existe um outro contexto para elas, né? Elas são, na verdade, precarizadas, são tidas como algo muito simples, né? Do pensamento leopardiano, e não é, né? O pessimismo cósmico, essa relação com os opúsculos morais, com a escrita dos opúsculos morais. Enfim, tem uma hora, inclusive ele diz, em Recanati, quando ele passa depois daqueles 16 meses, né, horríveis, na volta, depois que ele vai a Milão, Bolonha, Florença e Pisa, ele volta a Recanati, ele escreve robetta, tipo, le ricordanze, la quiete dopo la tempesta, il sabato del villaggio, il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, que são poemas absolutamente importantes, não são robetta, não são coisas menores, pequenas da produção leopardiana, são muito importantes. Fala do amor por Fanny, né? Fanny Targione Tozzetti, a desilusão amorosa sobre esse ciclo de Aspásia. Enfim, uma série de estereótipos que a gente tem essa oportunidade de ver, né, nessa iniciativa desse vídeo de iniciação científica, e que apresenta um Leopardi longe do Leopardi, né? Então, como é possível, efetivamente, se a gente usa um instrumento de comunicação de massa, em que essa linguagem precisa ser simplificada, como superar esses estereótipos, esses lugares comuns que se construíram sobre, né, no conhecimento sobre a obra de Leopardi, e fazer com que elas efetivamente expressem a produção leopardiana, né? E, embora todas elas estejam sempre relacionadas à vida, à biografia do Leopardi. Então, a gente viu esse vídeo, né? Vimos essa inserção do Leopardi nos memes, né? Nos comentários aos vídeos. E existem essas duas iniciativas também, que são duas iniciativas bastante interessantes, que são muito recentes, como vocês veem. Uma é do ano passado e outra é desse ano. Essa do Giacomo Leopardi, La vita del poeta fumetti, inclusive há nessa obra um agradecimento do Fábio Corvata, que é o presidente, né, do Centro Nazionale di Studi Leopardiani, que é um dos principais centros, principais instituições de estudos sobre a obra de Leopardi, fica ao lado da Casa Leopardi, em Recanati, então tem um apoio da família do Leopardi, né? Há uma série de estudiosos muito importantes que fazem parte dela, então é uma iniciativa que tem esse aval, né? Obviamente, de uma instituição importante como essa, e essa outra, que é o Giacomo Leopardi, que se chama L'Infinito, e que tem uma gráfica muito mais, que é bem diferente, a gente vai ver a diferença, eu vou mostrar alguns para vocês, algumas partes dos livros, a gente não vai ver tudo, obviamente, eu ficaria horas esgotando todos os temas, o tratamento dado a esses temas, né? Mas a gente vai ver só um assadio, um pouquinho delas, né? Para a gente poder chegar a essa discussão efetiva, que é como transformar, como permitir que Giacomo Leopardi esteja dentro desses instrumentos de divulgação científica, de linguagem de comunicação de massas, sem que se perca essa identidade do poeta, né? Que se perca essa identidade das suas obras, né? Então, a gente vai ver um pouquinho dessas do Leopardi. O que a gente vai ver é que dentro dessas duas obras, essa mesma característica, ou seja, essa relação que é considerada muito importante da vida do Leopardi, né? Ela começa parte sempre dali, sempre da biografia do Leopardi, né? Então, e dos temas que se fazem presentes a partir
a partir dessa biografia, né? Então, primeiro, e como se ela pode ser dada como estereótipo ou não. Então, no filme, por exemplo, do Martone, que inclusive são várias cenas do filme que aparecem naquele vídeo que nós acabamos de ver, um filme belíssimo que o Mario Martone fez em 2014 sobre a vida do Leopardi, conseguiu fazer um filme absolutamente poético, né? Eu diria que é uma importantíssima iniciativa de divulgação, né, da obra leopardiana, dessa personalidade poética que é a Leopardi, né? E a gente tem essas referências naquele vídeo, e aqui a gente vê sempre partindo dessa ideia da saúde. A saúde se torna um tema, né? A saúde se torna um tema que inicia a discussão, de alguma forma, da poética leopardiana. Então, por exemplo, essa parte que vocês veem, os quadrinhos que vocês veem na tela de vocês à esquerda, né, que é a do infinito, olha como, né, do ponto de vista gráfico, é completamente diferente, né? Nessa parte da esquerda, você vê Leopardi em meio à natureza, e o Leopardi que tosse e que começa a demonstrar essa fraqueza, né, essa fraqueza da sua saúde, né? Do outro lado, o lado direito, o problema que Leopardi teve, no meio de tantos outros, na verdade de apenas um deles, essa dificuldade que ele tinha na visão, né? Ele lia tanto, estudava tanto, que ele tinha durante algum período da sua vida, e isso era recorrente, na verdade, ele ficava bom, depois ficava mal de novo, ele tinha essa dificuldade na visão, ele tinha que ficar, às vezes, semanas, meses, sem ler absolutamente nada, e ele pediu, então, para sua irmã, a Paulina, para que lesse para ele, para que escrevesse, ele ia ditando, e a Paulina ia escrevendo, porque ele não podia escrever. O Giacomo Leopardi, ele trocava o dia pela noite na hora da escrita, né? Nesse momento, ele tinha que andar na claridade para ajudar, e à noite, quando ele podia escrever, ele na verdade não podia, sua irmã fazia isso por ele. Então, a saúde é um ponto de partida para entender, dentro dessa perspectiva, para entender a poética de Leopardi, né? Nesse outro tem isso, né? Il medico t'ha detto tante volte che non puoi uscire, la tua salute non te lo consente, puoi lasciarci prima del tempo. Então, ele diz, desculpa, eu realmente não... Eu passei dos limites, eu não deveria ter feito isso, né? O outro tema muito recorrente é a questão do perfil familiar, né? Então, todas as obras sempre mostram essa relação do perfil familiar, né? A gente está comparando o vídeo, os comentários, as histórias em quadrinhos, como existe um perfil fixo no tratamento da obra do Leopardi, né? Papà è proprio buonissimo, ma le manca il coraggio di affrontare il muso di mamma. Certo, com papà il patrimonio della famiglia si era andato assottigliando. Então, o pai não soube administrar os bens, e aí a mãe teve que tomar as rédeas da família, e a mãe, que é essa mulher enérgica e resoluta, né, teve que tomar as rédeas da família, porque o pai é um desorientado, completamente desorientado, não sabe nem gastar e zelar pelo patrimônio, né? Então, a gente já começa a ver esse perfil da família sendo traçado numa biografia do Leopardi. Lo sguardo di nostra madre ci segue sempre, è l'unica sua carezza. É uma pessoa fria, só sabe nos olhar, né? Ma noi fratelli siamo uniti da un grande affetto. Então, existe essa relação tão íntima de Giacomo com Carlo e com Paulina, né? Então, veja como esse perfil familiar é descrito e é apresentado como parte integrante da poética leopardiana. Essa é o quesito mais interessante em todas as abordagens de divulgação científica da obra leopardiana, né?
Nesse, que é do infinito, né, do Quadrinhos do Infinito, não são necessárias nem palavras. Você vê pelo olhar que é trocado entre pai e filho. Esse é Monaldo, o pai de Leopardi, que está doente, na cama, e o pai que olha ele com um olhar, né, assim, um olhar intimidador, né, você tem que ficar na cama. E depois, no outro quadrinho, um olhar de pena, né, existia essa relação contraditória com o pai, que às vezes era tão controlador, sobretudo daquilo que Leopardi produzia intelectualmente, né? Ele lia tudo aquilo que Leopardi produzia, dizia se estava bom, se não estava, pedia para ele mudar aqui e ali. Inclusive, existe essa história, né, de que quando ele escreveu o Perete Morali, deu para o pai ler, o pai dele, você não vai publicar isso é horrível, você vai contra a moral, você vai contra todos os princípios iluministas, né, aos quais o pai dele estava atrelado, né, do ponto de vista intelectual. E, então, o pai desaprovava ou aprovava a produção intelectual. O pai seguiu ferrenhamente a educação dos filhos, né, desde que eles eram muito pequenos. Então, existia essa presença constante na vida deles, né. No outro, né, o perfil ainda do autor agora, não só das relações familiares, mas o perfil do Leopardi, né? Questo bambino è docilissimo e amabilissimo, ma di una fantasia tanto calda, apprensiva e vivace. Existe essa anedota de que Leopardi via essas procissões acontecerem na cidade, né, no borgo, em Recanati, e ele chamava, né, i brutacci mi fanno paura, existe essa. Então ele era um garoto assustado, olha, mais um perfil. Ele era muito doce, mas tinha uma fantasia que tirava ele da realidade. Ele era medroso, né? Sovente, nel buio della notte, per l'esasperata sensibilità, Giacomo venne preso da incubi angosciosi, ele tinha pesadelos, né? Então, essa criatividade de Leopardi, que colocava ele num lugar fora do lugar de todos os outros, fora de uma normalidade da infância, fora de uma normalidade de qualquer criança, né? Esse outro perfil dele, que é essa criança que está ligada à religiosidade, né, como a sua mãe lhe havia pedido, né, ele não tinha se tornado padre, mas ele estava ali ligado à religiosidade, né, porque era uma prática da família, e ele obviamente cumpria a prática da família, né. Outra muito interessante sobre esse perfil de Leopardi, do autor, que esse é muito interessante. Talvolta Giacomo ritrova la spensieratezza della sua prima infância. É um tema. A fanciullezza, infância, é um tema leopardiano, né? Mas olha como é feita essa ponte, né? Então, nostro figlio, questa volta, ha esagerato, fingendosi la Befana, ha scritto una lettera impertinente alla Marchesa Roberti. E a mãe diz, lo dico sempre, Giacomo é um po' matto. Então, essa relação da loucura com a criatividade, né, absolutamente, são duas coisas que não se relacionam efetivamente, mas que passam a se relacionar nessa apropriação que tem de educação científica de Leopardi. E o seu preceptor que diz, há um intelecto davvero extraordinário, né? Então, esse é outro perfil do Leopardi, de um intelecto que era absolutamente extraordinário e fora do comum. Era uma criança fora do comum, né? Outra característica do perfil do autor é essa inadequação dele, né? Então, ele vai perguntar, né? Como você consegue não perceber a beleza e desviar o seu olhar dessa natureza absolutamente maravilhosa, né? Então ele vai tendo sendo criada, né, esse imaginário em torno do Leopardi, né?
Outro tema absolutamente importante era o padre e os estudos, a relação que ele tinha com os estudos, né? Que ele ficava até tarde, madrugadas, escrevendo e lendo, né? Isso foi, inclusive, como eu disse, um dos motivos pelos quais ele desenvolveu esse problema na sua visão, né? É narrado esse desejo de fuga do Leopardi, né? Desejo de fuga dele, né? nessa parte dos quadrinhos, né? Todas em que ele vai pedir, ele faz um pedido escondido de um passaporte, porque, enfim, a gente está falando de uma Itália pré-unitária, então, para que qualquer italiano, né, saísse do seu território, né, ou do seu ducado, ou do seu reino, ele precisava de um passaporte, então ele consegue com um amigo, dizendo que o pai sabia que ele estava pedindo aquele passaporte, ele consegue o passaporte para poder tentar fugir de casa, isso em 1819, e, bem, que é uma tentativa que não vai adiante, o pai descobre, então ele vai falar, presto, ele pega o passaporte em mãos e diz presto. É outro fator absolutamente importante na vida do Leopardi, porque a partir dali um determinado perfil de produção começa a existir dentro da sua produção intelectual, ou seja, tanto os quadrinhos anteriores, né, quanto esses de agora, que falam especialmente do infinito como da biografia, tratam desse tema, do desejo de fuga daquele lugar que parecia para ele uma prisão, né? Então, a Terra é piena, né? Cheia de tantas coisas, e eu estou aqui como se fosse nesse borgo, como se fosse uma caverna, preso. O meu intelecto parece preso. Essa era a grande sensação de Leopardi, né? Então, esse início da carreira literária, com todo um contexto histórico, né, a gente não vê na iniciativa do Infinito, porque não era proposta, efetivamente, daquele livro de quadrinhos, mas é desse, que é da biografia do autor, então é muito importante esse contexto histórico dessa Itália pré-unitária, né, dessas iniciativas que, na verdade, não vão adiante de unificação da Itália. Sobre a carreira literária de Leopardi, quando ela se efetiva, né, essas iniciativas, quando Leopardi apresenta aos editores os seus livros, as suas produções, elas começam a ter uma crítica, a apresentar uma crítica, né, sobre elas. E aí há vários nos quadrinhos que falam sobre a vida do Leopardi, a biografia do Leopardi. Existem uma série de outros quadrinhos que falam sobre esse início da carreira literária, essa consolidação da carreira literária do Leopardi. Uma outra característica é essa, né? O Leopardi como um grande observador da vida, e como o processo criativo do Leopardi nasce justa dessa característica de um observador da vida, né? Então, essa relação que ele tem, né, com essa visão da Silvia, né, ou de todas, né, ele vai falar de fanciulla, né, na verdade, a Silvia vai representar essa jovialidade, né, que ele vai, na verdade, ela nem se chamava Silvia, né, a menina que ele observava, mas esse vai ser o nome do poema, né? Então, sobre essa jovialidade, né, que vai ser narrada na poesia, a Silvia. Sobre o amor impossível como um mote poético, né? Leopardi amou algumas mulheres, a primeira foi uma prima sua, né, a Geltrude, que foi numa visita que fez à casa Leopardi, e sobre como esse impacto do amor que se torna impossível, né? Como esse impacto foi absolutamente importante para a sua produção poética, para se falar do amor. Então, ele passa a ser um mote poético, né? Um topos poético, né? Então, ele vai ficar passando, depois da visita de Geltrude, né? O trascorso la notte fra sonno e la veglia, né? Se questo è l'amore, questa è la prima volta che lo provo, ed eccomi di 19 anni innamorato. Então, a experiência, a primeira experiência com amor com a prima, enfim, todas essas iniciativas que a gente viu até agora, todas elas, né, fazem essa abertura entre um público leitor que às vezes
quase não leu Leopardi, ou nunca leu Leopardi, ou leu o Leopardi do ponto de vista muito acadêmico ou escolar, no caso italiano, né? Isso é muito importante, porque a gente está falando de um contexto brasileiro, em que Leopardi, infelizmente, só é visto dentro do contexto universitário, né? Não se lêem poemas de Leopardi na escola, né? Embora Leopardi tenha influenciado, tenha sido lido por grandes, como Machado de Assis, seja comparado, né, a Álvares de Azevedo, aos poemas de Álvares de Azevedo, não há comprovação de que o Álvares de Azevedo tenha lido, tenha tido contato com os poemas de Leopardi, eram contemporâneos, mas não há nenhum indício disso, mas há essa aproximação temática, né? Mas são todas iniciativas que fazem essa ponte entre um cânone, algo de uma mensagem altíssima, de alto nível, de alta complexidade, né? Ou quero dizer, que é assim considerado, né? Não minha opinião, mas porque é assim considerado. E também essa divulgação científica, como tornar ele palatável e como facilitar essa fruição, né? Será que essas abordagens que partem da vida do autor é a única abordagem possível? É a única? Será que há outras? Né? É um pouco essa investigação nossa. Então, para a gente iniciar essa discussão, o que a gente precisa primeiro entender sobre esse papel, a definição e o papel do cânone, né? Existe uma visão tradicional sobre o que é cânone literário, e existem algumas outras opiniões e visões e temáticas, enfim, que veem o cânone de uma forma bastante diferente atualmente. Então, o que a gente pode inicialmente pensar o cânone é uma representação de uma cosmovisão particular, né? Ou seja, é um grupo definido e privilegiado que cria essa grande tradição e que divulga essa literatura canônica como realmente algo inquestionável. Ela é efetivamente inquestionável? A gente pode pensar tantos anos de crítica literária. Será que efetivamente essa grande tradição é inquestionada, né? O cânone é efetivamente, e aí eu reproduzo o Eagleton, né? É um construto que é modelado por grupos muito particulares que tem uma postura segregacionista, né? Só alguns vão ser capazes de ter fruição desse objeto estético, literário, e não outros. É só um momento histórico que é capaz de dar conta desse cânone, e outro momento histórico não existe essa atemporalidade, efetivamente, né, do material literário, né? Então, essas são algumas questões que surgem de uma visão um pouco mais clássica do cânone, né? E a gente tem do Harold Bloom para cá algum outro tratamento do assunto, né? Então, existe hoje essa ideia dessa flexibilidade e da abertura do cânone. O cânone tem uma natureza provisória. Isso não quer dizer que Giacomo Leopardi um dia sairá do cânone da literatura. A natureza provisória do cânone quer dizer que ele vai ser tratado e reatualizado segundo as necessidades do seu tempo, do tempo que ele é recepcionado, né? E também a ideia dessas obras literárias como representações de experiências simbólicas. Elas são experiências simbólicas, elas são vivenciais, elas são espirituais, são sensoriais e se relacionam efetivamente com o real, né? Ela não está num pedestal, num patamar inacessível. Não, elas são representações nossas, simbólicas, sociais, né? Humanas. Elas estão disponibilizadas para nós como patrimônio humano. E assim devem ser concebidas, e assim devem ser recebidas, recepcionadas seja dentro de um contexto de divulgação científica, seja no âmbito escolar, né? Por mais que, com todas as dificuldades que a gente tem em tratar o tema literário dentro da escola, e aí seria papo para muito tempo, elas devem ser vistas como patrimônio cultural, né? E aí tem tem uma coisa muito interessante, né, que o Antônio Cícero, bem, o imortal, né, vai falar, vai responder até um pouco dessa ideia do Terry Eagleton, né, que
sobre a qual eu falei anteriormente, né, de que o cânone ele é segregacionista, de que o cânone faz parte, é construído por um grupo muito seleto, né, de teóricos, enfim. E o Antônio Cícero responde a ele numa coluna que ele tinha, eu não sei se ainda tem, mas não sei se é possível acessar, mas na Folha de São Paulo, 2009, que ele diz o seguinte: ora, criticando Eagleton, né? Ora, quem verdadeiramente ama um poema, ama-o porque considera que lhe pertence e diz respeito de um modo extremamente íntimo, porque intimamente conhece e, em reciprocidade, sabe ser conhecido pelo poema que ama. Né? Então, essa relação extremamente sensorial, humana, o patrimônio sendo fruído por aquele que recebe, né? Que se reconhece dentro daquele patrimônio. Então, conhecer desse modo um poema e amá-lo é tê-lo pela expressão acabada de alguma dimensão fundamental do próprio ser. Ou seja, esse poema representa quem eu sou historicamente, representa quem eu sou do ponto de vista humano. Né? E aí o Italo Calvino, perché leggere i classici, vai dizer isso. Il tuo, muito similar ao que Antônio Cícero diz, vai dizer, il tuo classico è quello che non può esserti indifferente. Só um instantinho aqui. Né? E che ti serve per definire te stesso in rapporto, in contrasto com lui, com esse clássico. Né? Eu me reconheço ali. Ele não é indiferente a quem eu sou, ele fala de mim, fala do meu humano, né? E aí existe uma série de definições muito interessantes que o Italo Calvino vai fazer, né, sobre o clássico, né? Quanto a esses livros que quanto mais a gente lê, mais eles se tornam atuais, novos, inesperados. É aquele livro que nunca acaba de dizer aquilo que tem para dizer, ele sempre pode ser reinterpretado, fruído novamente, de forma diferente. Né? É aquele livro que eu sempre digo, eu estou relendo, nunca estou lendo, estou sempre revisitando essa obra. Né? E uma das coisas mais interessantes que ele também fala é sobre o fato de como essa obra ela começa a fazer parte do que eu falei anteriormente sobre um imaginário, em que ela começa a se mimetizar e fazer parte da nossa memória, e de um inconsciente coletivo ou individual que seja, e faz parte de nós e nós como patrimônio dessa cultura. Né? Então, são coisas que vão se ligar, entrelaçar. Né? E aí a gente começa a entrar nessa ideia da própria divulgação científica. Né? Tudo bem, então a gente entendeu o que é o cânone, né? Entendeu essas discussões sobre o cânone, e a gente entra nessas dificuldades da iniciação científica no tratamento desses temas, um tema poético. Porque quando a gente fala de divulgação científica, a gente está falando, a gente pensa, no primeiro momento, nas ciências naturais, nas ciências mais práticas, né? Nas ciências humanas, às vezes, como eu vou transformar dentro dessa ideia de divulgação científica as ciências humanas, né? Então, quais são os objetivos, né, dessa divulgação científica? A primeira é dar uma descrição inteligível daquilo que é complexo a um público leigo. Né? Então, às vezes, é um público que tem não tem tanto contato com a poética leopardiana, mas que pode ser capaz de fruir daquele poema, daquele pensamento, daquela poética, num determinado instrumento de divulgação científica. Então, é preciso descrever de forma bem inteligível e apreensível algo que é de uma linguagem complexa. Né? A segunda é esse alcance. Eu preciso alcançar idades diferentes, classes sociais diferentes, experiências estéticas diferentes. Né? Cada um tem um background de experiência estética, e todos, dentro dessa proposta de educação científica, tem que estar aptos a fruir experienciar esse objeto estético. Né? O outro é a acessibilidade. Né? Eu tenho que utilizar uma linguagem que é acessível e tem que facilitar esse conteúdo de alguma forma. Não é diminuir o conteúdo, não é torná-lo menor, mas facilitar a forma de apreensão desse conteúdo, seja na linguagem ou em outros instrumentos possíveis para facilitação.
A linguagem que é altamente especializada, se a gente for ler todos os críticos literários, né, todas as obras de crítica, toda a literatura crítica sobre Leopardi, a linguagem vai ser uma linguagem altamente especializada, ela precisa ser transformada numa linguagem de fácil compreensão, tanto do ponto de vista da clareza como da objetividade. A divulgação científica, ela é objetiva, né? Ela não quer especular, ela quer suscitar a curiosidade, ela quer suscitar o questionamento, mas ela não é especulativa, né? Bem, do ponto de vista crítico, né, eu quero dizer, né, do ponto de vista da crítica especializada, né? Esse específico particular que se torna efêmero, é algo que precisa se tornar e ser entendido como algo do nosso cotidiano, né? Então, existe essa apropriação social desse objeto estético, transformando ela como algo que pode ser concebido, influído no meu cotidiano, né? A outra é essa questão do problema da mediação da comunicação, ou seja, quando eu crio uma iniciativa de divulgação científica, há uma mediação, né? Porque eu vou escolher um determinado suporte, esse suporte tem uma linguagem, eu preciso respeitar também a linguagem desse suporte. Então, essa mediação da comunicação, que é uma reinterpretação do objeto estético, ela precisa ser muito bem avaliada, muito bem vista, muito bem pensada, para que ela seja válida, efetivamente válida, né? Para manter, o que a gente depois vai ver, que é essa identidade do autor, né? Bem, a outra também é essa difusão e essa multiplicação da informação, né? Existem vários instrumentos, de várias técnicas, de várias linguagens que vão ter esse objetivo na divulgação científica, né? Difundir, multiplicar essa informação, multiplicar esse conhecimento. E existe uma nova proposta, ou seja, eu estava falando sobre essa ideia clássica, né, da divulgação científica, que está muito mais ligada a essa ciência, às ciências naturais, enfim, e essa ideia, né, da intelectualidade, de transpor uma intelectualidade, não um objeto estético, né, e essa nova proposta que vai igualar as ciências ao nível da cultura, né, vendo essa ciência como uma prática cultural, né, e de intensa inserção nesse cotidiano. Mas o mais importante, né, todas essas características da divulgação científica, e o mais importante é respeitar, dentro de qualquer proposta que há de divulgação científica, a identidade desse autor, né, e apresentar, de certa forma, a atualidade dessas obras, né, porque o cânone, como eu digo, ele está inserido num determinado momento histórico, ele tem seu momento histórico de composição e ele tem um momento de fruição. Então, ele precisa respeitar esses dois momentos, né, que o objeto estético tem, e também a sua história no tempo, né, essa transformação que esse objeto vai construindo, vai tendo, vai ganhando com o passar do tempo, né. Então, quais são os desafios de transformar o Giacomo Leopardi num instrumento de divulgação científica, criar um instrumento de divulgação científica para isso? Primeiro definir um projeto. Eu preciso definir um projeto, porque como eu mostrei para vocês, o projeto que mais aparece é aquele que está relacionado à biografia do Leopardi, né? Assim, é da biografia dele que parte tudo. E eu tinha dito para vocês, né, falado antes, será que é possível superar os estereótipos? Será que o estereótipo é algo tão ruim assim para a divulgação científica? Será que o estereótipo não é um chamariz, né? É uma forma de iniciar uma aproximação desse objeto estético para que, então, ele possa ser trabalhado, bem tratado dentro desse instrumento de divulgação científica e possa ser uma iniciativa real e eficaz, né, de aproximação desse objeto estético seja com o leitor, seja com o espectador, né, dependendo desse suporte que é utilizado, né. Então, mas eu preciso definir o projeto. Qual é o meu público? Quais são as finalidades? O que eu espero desse projeto, né? O que eu espero desse projeto de divulgação científica? Qual é o recorte temático que eu faço desse autor ou dessa obra para ser o caminho que eu vou percorrer
para fazer essa ponte entre o público e a obra literária, ou a biografia desse autor, seja lá qual for a abordagem que eu vou escolher. A outra é superar os estereótipos, mas como eu disse antes, não é que o estereótipo seja algo a ser aniquilado completamente. Mas o estereótipo ele pode ser um chamariz, né? Mas ele não pode ser a única condução e a única ponte, porque ele reduz, né? O estereótipo reduz essa relação da composição poética. Imagina, todas essas iniciativas que nós vimos até agora sobre o Giacomo Leopardi, elas viram o Giacomo Leopardi como um doente, um louco. O cervellone mastica livre, aquele que tem uma inteligência, né, sobrenatural, ele é pessimista, ele é rejeitado, ele é reprimido, ele é um perdedor, depressivo, ele é incompreendido, ninguém entende. Ele flerta com a morte, ele não cuida da própria saúde, então são estereótipos que diminuem. Eles tentam criar a relação entre a criação poética e a produção em si, né? A vida dele, a produção em si, mas diminuem, porque as relações não são simples assim. Né? As relações de composição poética do Leopardi não são simples dessa forma. A outro desafio, eu acho que é vencer o desprestígio do cânone. E é óbvio que eu não estou fazendo nenhuma apologia contra o cânone, muito pelo contrário, acho que toda essa iniciativa de discussão nossa é o exato oposto, mas vencer esse desprestígio que o cânone tem, né? E a gente viu isso dentro de todos os comentários aos vídeos, é esfigatíssimo, eu não lembro de nada, ele está morto e acabou, não me interessa mais, o cânone não interessa, né? Sobretudo num contexto escolar, né? O cânone é considerado algo difícil, longe da realidade. Existe uma distância entre autor e leitor que torna esse legado dele praticamente impossível e inacessível. Eu não vou entender, ele é muito difícil, ele não é para mim, eu não sou para isso, eu não sou para as letras, né? Que é outro comentário que a gente vê muito, né? E, finalmente, essa escolha também, existem outros desafios, mas essa escolha também do gênero discursivo. Existem vários gêneros discursivos. A única coisa que a gente tem que ficar atento é para o fato que esses suportes têm uma linguagem específica, têm técnicas específicas, e que elas têm que ser manejadas, utilizadas a favor desse objeto estético que eu quero divulgar por meio desse suporte, né? Então, eu tenho as histórias em quadrinhos, eu tenho vídeo nas redes sociais, eu tenho memes, né, como a gente viu, o cinema, museus. A gente fez, na semana passada, um encontro com uma grande estudiosa, que é Fabiana Cacciapuotti, que foi quem efetivamente fez a consultoria ao Mário Martone, quando ele estava, né, rodando. Ela fez, na verdade, a consultoria até para os atores. Quem teve a oportunidade de ver, Giovanni Favoloso, quem não viu, tem no Netflix, vale muito a pena ver, né, que conta não só a vida do poeta, mas existem interpretações poéticas, né, dos poemas leopardianos e também de alguns dos diálogos que Leopardi tem nos Opúsculos Morais, enfim, de várias obras importantes do Leopardi, e ela fez essa consultoria com os atores, fez eles se compreenderem os poemas, para poder encenar essas cenas do filme de forma em que como eu disse, essa identidade e essa atualização daqueles poemas fossem possíveis por meio daquelas imagens, né? Então, tem também, né, o teatro, a iniciativa de teatro que a gente teve, se não me engano, em 2009, uma encenação teatral sobre a obra do Leopardi, sobre essa biografia e obra do Leopardi, eu acho que foi em São Paulo. As artes em geral, grafites, né, é um tema da Settimana Lingua Italiana nel Mondo, nessa 20ª edição, os grafites, as pinturas, enfim, escolher um gênero e respeitar, né, as características e a linguagem desse gênero. Um outro desafio é o tratamento de questões conceituais. Né? O Leopardi é visto como um autor difícil porque ele tem questões conceituais. Né? Então, a gente vai ouvir muito alguns termos. Noia, piacere, spiritualizzazione, a fanciullezza, gioventù, immaginazione, que tem significados muito específicos. Então,
consultoria que a Fabiana Cacciapuotti, né, que é uma grande estudiosa, como eu disse, da obra leopardiana, deu aos atores, era no sentido de compreender não só a complexidade, mas o sentido desses conceitos dentro dessa poética leopardiana, transformando essa mensagem alta numa linguagem acessível, contextualizando esses temas, né? Contextualizando esses temas dentro da produção poética, ou especificamente naquele objeto estético, né? Dentro dos suportes, obviamente, que são possíveis, né? E o último desafio, eu acredito que seja redimensionar esse imaginário italiano, ou seja, tirar um pouco essa ideia ou só ligada à biografia, ou de todos esses estereótipos que parecem conduzir a produção poética do Leopardi, passando por toda essa ideia do Leopardi como uma leitura de formação. Ele é uma leitura de formação, porque ele faz parte do cânone, ele é cânone, superando esses estereótipos e também inserindo, o que eu acho que é impossível, eu acho que inclusive os estereótipos também fazem parte e nascem, eu acho, de aspectos da crítica literária, né, também. É isso. Então a gente precisa redimensionar esse imaginário, revisitando o cânone, revisitando e repensando esses estereótipos e esses séculos de crítica literária para construir um objeto para a divulgação científica válido, prazeroso, né? E que se aproxime dessa realidade do objeto estético o mais possível, né? Então, assim, para finalizar, né, eu acho que quais são, se a gente quiser sair dessa ideia para além da biografia do Leopardi, né, que temas podem ser tratados do Leopardi? Se eu não vou falar da biografia, eu vou falar de quê? Né? Será que eu posso criar um objeto de divulgação científica em que eu fale sobre essa característica da observação? A gente falou sobre o Leopardi como um observador do cotidiano, né? Sobre essa observação do homem, né? Em que ele é um observador dos sentimentos, das posturas, das motivações do homem na modernidade, inclusive dessas críticas do homem na modernidade. É possível que eu trate, por exemplo, da relação conflituosa que Leopardi tinha com a natureza, né? Essa ideia de natureza versus razão. É possível que eu trate, por exemplo, dessa ideia das reflexões que Leopardi teve sobre a ciência. Leopardi escreveu na História da Astronomia. É uma obra muito pouco visitada como divulgação científica. Será que é possível que eu faça um material sobre as reflexões que Leopardi teve sobre a ciência, que são tantas, não só sobre a astronomia, mas tantas outras? Sobre a sua desilusão com o projeto de modernidade, sobre a relação produtiva com os antigos, ele tinha essa relação produtiva com a sociedade, não só com a produção intelectual, mas como sociedade, né, dos gregos e dos latinos. Essas duas também, outro tema muito interessante, essas duas atividades leopardianas absolutamente importantes, dele como um filólogo e um tradutor, né, que é visto como um aspecto da vida dele, mas ele é o poeta, ele é sempre o poeta, né? Então, será que não é possível criar um material que dê atenção para essa atividade tão importante da vida intelectual do Leopardi? Do Leopardi filósofo, né, sobretudo de filosofia prática, que eu acho que é, de repente, dentro do campo onde ele mais se insere e mais gostava de falar, né, estética, ética, sobre essa relação da filosofia com a vida prática, com a vida cotidiana, né? E o último, né, esse legado intelectual, né, de formação, a relação do Leopardi com tantas leituras. Leopardi leu muito a sua vida inteira, né? Então ele teve relação com tantos intelectuais, de Aristóteles, como Torquato Tasso, Madame de Staël, Hölderlin, a Foscolo Manzoni, os seus contemporâneos, né? Quer dizer, há diversas iniciativas interessantes que fogem dessa ideia de biografia, né? E tem um outro aspecto muito importante, né, sobre qualquer iniciativa e proposta, né, de divulgação científica sobre o Giacomo Leopardi, em qualquer proposta seja biográfica ou não, conceitual, né, é que é possível
e deveria ser a linha principal desses instrumentos de divulgação científica, tornar o autor e a obra viventes. É isso. Eles são participativos do cotidiano de todos, né? Quando a gente vai a uma mostra de arte, né, a ideia da mostra de arte a gente vê quando a gente vê uma instalação, né, em que a gente participa daquela instalação, né, a proposta é essa, fazer com que aquilo se torne vivente, né, e participativo do nosso cotidiano, né? Outra é dar um alcance à matéria poética e prosástica. Essa talvez seja a grande distância dentro desses materiais de divulgação científica do Leopardi. Há uma distância muito grande entre o que é matéria poética, prosástica, e o que eu sou, né? A poesia não diz respeito a mim, então ela é difícil e eu não sou capaz de compreendê-la. Então, dar alcance a ela. A outra é democratizar essa experiência poética, torná-la acessível a todos. Tem isso, parece que ela faz parte só de um determinado grupo e não de outro. Todos podem ter experiências felizes com a poesia, né? Produtivas e felizes com a poesia. Bem, felicidade é um dos temas importantes da poética leopardiana, então talvez seja um bom caminho para se pensar, né? A outra é humanizar a imagem do autor e a mensagem, né? Se ele está nesse pedestal, fazer com que esse instrumento desça, destrua esse pedestal e humanizar essa imagem. E, obviamente, mediar esses temas complexos, seja do ponto de vista da linguagem, do tratamento do tema em si, né, mas mediar esses temas complexos e tornar ele acessível, né? É uma iniciativa até que, bem, depois quando esse momento pandêmico acabar, né, eu gostaria muito de fazer, ou se ele se estender, de repente a gente consegue fazer antes, fazer com que os alunos consigam produzir instrumentos de divulgação científica sobre o Leopardi, é uma iniciativa que a gente vai colocar para frente, tendo esses pilares, né, de divulgação científica do Leopardi, esses que eu estou mostrando para vocês agora, né? Porque para os alunos de graduação, o Leopardi é distante, é muito distante, né? Essa obra até que a Júlia comentou no início, que eu estou, né, começando a fazer, a ideia é essa, conseguir pegar esse bando de obra, né, essa literatura crítica de Leopardi, toda essa biografia, né, que existem algumas biografias importantes, interessantes sobre Leopardi, e transformar isso num objeto de divulgação científica, nesse caso mais específico, talvez não tão voltado para o meio acadêmico. Isso não é divulgação científica, tem que ser para todos, né? Todos têm que ter a experiência com o Leopardi, como foi a iniciativa do Lucchesi, né, quando fez essa tradução. Mas hoje a gente tem recursos que facilitam muito mais, com linguagens, são linguagens de comunicação de massa. Mas há forma de se tratar, de usar esses instrumentos para tratar desses temas, né? Então a preocupação é sempre essa, né, de conseguir mediar esses temas complexos e tornar esse autor democrático, né, democrático de todos, né? Enfim, a ideia hoje era apresentar um pouco dessa experiência que eu tenho com a obra do Giacomo Leopardi, seja como alguém que estuda, que se dedica à obra do Leopardi, né, como alguém que ensina Giacomo Leopardi e vê essas dificuldades, e vivi, né, acho que sobretudo eu fui estudante de Giacomo Leopardi, né, seja da graduação como na pós-graduação, eu vivi, e carece a gente realmente de instrumentos de divulgação científica e facilitadores, né, da obra leopardiana. É isso, eu agradeço. Gisele, muito obrigada pela sua apresentação, super interessante, super... Desculpa ter falado tanto, mas... Não, que isso. Super contemporânea, né, uma abordagem que une o cânone, outras áreas, né, da comunicação, tantos gêneros textuais, uma abordagem também bastante pedagógica. Foi bom que você também acabou falando um pouco mais desse seu projeto, né, do livro no qual você está trabalhando. Então, acho que foi super bacana. Eu queria só fazer uma primeira pergunta e já seguir rapidamente para as próximas. Quando você apresentou os HQs,
não sei se eu perdi, ou aquele que é intitulado L'Infinito, nesse, o autor vai um pouco além da questão biográfica, né, abordando mais aspectos da obra, mesmo que seja uma facilitação, né, da leitura. Eu fiquei um pouco curiosa para saber se porque já é uma obra que já traz uma obra em específico, né, que é o que difere dos outros casos que você mostrou. Fiquei curiosa nesse sentido. O interessante dessa obra é que ela tem o nome de L'Infinito, né, mas não trata só do poema, né? É claro que o poema eu diria que é a linha principal, né? Essa ideia, sobretudo a ideia de imensidão. Ela vai trabalhar com essa ideia de imensidão no Leopardi em diversos aspectos, mas vai o tempo inteiro fazer essa relação do Leopardi com a família. E como essa ideia de imensidão e de infinito, nessa poética leopardiana, está ligado a uma série de questões familiares. Isso é o que incomoda um pouco mais, que é a linha mais utilizada para se entender Leopardi, né? Sempre essa relação biográfica com a produção dele. Mas é mais o nome, embora seja a linha principal, né? Mas sempre tem a relação biográfica. Tá bem. Aproveitando, duas pessoas perguntaram, a Alice Crivano, que foi nossa aluna e hoje é aluna de mestrado da UERJ, e a Sara, peraí que eu perdi o nome dela, Sara Adelino, que também fez um comentário que eu vou falar depois. Nossa aluna. Oi? É a aluna nossa, da UFRJ. É uma aluna nossa e uma aluna de vocês, né? A Alice pergunta, há alguma tradução em processo desses quadrinhos para o português? Ou se você sabe se a publicação desse livro em quadrinhos mudou algo em relação... É uma segunda pergunta, né? Se mudou algo em relação à visão que os estudantes tinham de Leopardi? Eu não tive a experiência de usar esses quadrinhos, porque, bem, em 2019 eu fiquei em licença maternidade. Quando eu estava para voltar, começou a pandemia, né? A ideia era poder começar a utilizar essas obras e entender qual seria a recepção delas, né, dentro da sala de aula, mas eu não tive, não há tradução delas ainda, elas são muito recentes, uma desse ano, 2020, mas é um projeto interessante para se pensar, né, assim, é um instrumento válido de divulgação científica, embora tenha todas aquelas questões que a gente pode discutir, mas é uma proposta, né? Uma proposta que tem uma linha específica, embora seja clássica e tal, mas eu não tive a experiência de ter utilizado ainda. Então você já responde a pergunta da Letícia Gonçalves, também aluna nossa, que perguntou efetivamente isso, se você já havia usado em sala e qual havia sido a recepção por parte dos alunos. Então ainda é um projeto... de repente, quem sabe, de repente agora bem as aulas vão ser retomadas, né, no Fundão ICBMs, que vem agora em novembro. Quem sabe, a proposta é essa. Porque a ideia, como eu disse para você, é a gente começar a criar esse projeto até de extensão dentro da UFRJ, em que os alunos vão criar esses instrumentos de divulgação científica. Então, acho que iniciar os alunos a ter a experiência do que são esses instrumentos de divulgação científica, de repente, iniciando até com esse livro da história dos quadrinhos, e ver como é a recepção, como eles se sentem lendo aquele livro, né? O que contribui esse tipo de material de divulgação científica para eles como leitores, né? E, a partir daí, começar a produção própria, né? Certo. E esse projeto de extensão, ele se limitaria ao Leopardi também? Ou você pensa que poderia ser... não, é claro, a ideia é que, pelo menos... canônicos, né? Pelo menos a ideia é para autores do Ottocento. Na verdade, o projeto seria esse, para autores do Ottocento. Seria interessante, né? Inicialmente de alguns autores, né? Assim, um único autor, depois da relação entre autores, né? Enfim, está iniciando ainda. Estou iniciando o projeto na cabeça, vamos ver. Yaskara, desculpe se eu não pronunciar corretamente, Yaskara Van Baars, diz que é bastante interessante, conta que uns alunos dela apresentaram na prova oral
que deveriam apresentar personagens famosos, e um aluno escolheu justamente Leopardi. Então, ela falou que vai divulgar o seu trabalho, né? Que Nossa! É excelente palestra. É pouco comum, né? Então, justamente por isso que eu achei bacana compartilhar esse comentário. Legal, bem legal. E Heloísa Couto pergunta, professora, por que você acha que foram constituídos esses estereótipos? E por que ainda são empregados na divulgação científica vigente? É uma boa pergunta essa, né? Como eu disse para vocês, eu acho que há dois fatores, né? Na verdade, eu acho que há três. O primeiro é que a própria crítica literária contribuiu, né? Assim, poxa, mas a literatura crítica contribuiu, sim. A literatura crítica contribuiu para a visão de um Leopardi, a visão, sobretudo, do Leopardi doente, da inadequação do Leopardi. Então, existe, por um lado, a mão da literatura crítica. A segunda, eu acho que são dos próprios meios em que esse instrumento é viabilizado, né? Assim, ou seja, então, sendo histórias em quadrinhos, tendo um determinado tipo de linguagem, né? O estereótipo acaba entrando como uma forma de expressão desse tipo de suporte, né? Então, essa é a primeira também, o segundo quesito, né? O terceiro, eu acho que no excesso de facilitação do tema, né? Assim, o tratamento do tema, que não é obviamente feito corretamente, ou é feito por pessoas não especializadas, que não compreendem e fazem isso. Só que eu acho que uma coisa, talvez a mais importante, seja o fato de que o Leopardi é um autor escolar. Eu acho que talvez seja, no contexto italiano, porque a gente não pode falar disso no contexto brasileiro. O Leopardi não é nem escolar aqui, né? O Leopardi, ele pertence a um universo que é um universo exclusivamente universitário, né? Infelizmente, né? Eu desconheço qualquer pessoa que tenha lido o Leopardi na escola, né? Então, eu acho que o fato, no contexto italiano, dele pertencer a essa compartimentalização do conhecimento que a gente sabe que existe dentro da escola, acabou gerando uma série de estereótipos e de facilitação do conhecimento. E isso foi adiante, né? E todos os suportes que se apropriaram desse material foi reproduzindo isso, né? É muito interessante como no filme do Martone, existe uma cena interessantíssima. Por isso eu acho que o filme do Martone é muito interessante, porque ele tenta, embora ele mostre essa biografia do Leopardi, ele tenta desfazer um pouco desses estereótipos, né? Então, Leopardi está sentado num bar, foi tomar um café, não me lembro se foi um café, um sorvete, enfim, em Nápoles, e um homem, um senhor, senta e diz: olha, o seu livro é horrível. Seu livro é horrível, sobretudo, porque ele é pessimista. Sinto vontade de morrer quando leio seu livro, né? Ele não é feliz, ele não traz felicidade. Mas eu entendo, né? Porque você é assim, né? E o Leopardi já estava, né, com todo aquele problema de coluna que ele tinha, andando, né, com toda a dificuldade que ele andava, e ele se enfurece com aquilo, né? Ele se enfurece. A minha obra não é reflexo do meu problema físico, a minha obra não é reflexo, eu não sou triste, a minha obra não é triste porque eu sou triste, eu sequer sou triste, né? Então, o Martone fez esse esforço de desmitificar esse lugar que foi colocado a Leopardi, como, dentro desses estereótipos, como aquele, o triste, o perdedor, né? O pessimista. O pessimismo tem um lugar, né? O pessimismo tem um lugar no pensamento leopardiano. Ele não é o pensamento leopardiano. É isso que a gente precisa, né, entender e tentar passar isso nesse material de divulgação científica. Ele tem um lugar, o pessimismo, né? E não é qualquer pessimismo, né? Todos esses estereótipos, eles têm um lugar, né? Talvez a abordagem desse material de divulgação que você trouxe, de ir muitos deles, né, de tomarem a via contrária, do humor, né? Sim, exato. Talvez justamente para quebrar com essa imagem, esse imaginário que distancia, além de ser um escritor canônico e, em teoria, complexo para os alunos de escola, né?
essa coisa pouco atraente que é o pessimismo, a vida, né? Aquilo que aconteceu com o corpo dele, enfim. E aí essa apropriação de uma coisa que você mesma disse, né, que é patrimônio cultural, e essa colagem do que é preciso saber e do que a gente entende como palatável, né? A gente, os jovens de hoje, né? O filme, o cinema, outros personagens, Mestre dos Magos, enfim. Super interessante. Eu vou passar aqui para as próximas perguntas, só um minutinho, que eu sou um pouco lenta. Tem muitos elogios, o Carlos Sobral, a professora Aparecida, o Rafael, que falou hoje mais cedo, Mário Primatzi, Wagner Valentim, estão todos elogiando muito. Obrigada, meus queridos. O trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta só. Pessoas disseram fabuloso, fantástico, excelente conteúdo, Sandra Regina Viana disse. E aí tem uma pergunta agora da Simone Fleshing, que é colega da UF, né? Sim, colega, sim. Foi também nossa colega na Foi, época é verdade. do doutorado. O lado patriótico de Giacomo Leopardi tem destaque no imaginário popular? Primeira pergunta. Segunda, quer responder essa primeira? Não, pode fazer as duas. O que dizer da obra Discorso sopra lo Stato presente dei costumi degli italiani hoje? Eu ia até falar, mas achei que era muita pergunta. Pois essa era a grande questão, né? Assim, todas as obras de divulgação científica sobre o Giacomo Leopardi tratam do Leopardi poeta. Né? Por exemplo, se a Simone tivesse perguntado, e o poema all'Italia? E o poema Sopra il monumento di Dante, né? Então, eu acho que teria até uma entrada maior dentro desses instrumentos de divulgação científica, mas o discurso não teria jamais, infelizmente não. E é uma obra, embora não tenha sido publicada à época, né? A obra foi publicada depois, né? Os italianos não tiveram, contemporâneos a Leopardi, não tiveram contato com essa obra, só no início do século XX, ela não é tratada, esse lado que a gente chama de lado patriótico do Leopardi, eu não sei nem se eu chamaria exatamente de lado patriótico dele, mas essas obras de prosa civile, né, que o Leopardi tem, tantas, e também poemas, né, não são temas de divulgação científica. Esse lado do Leopardi não é absolutamente explorado. E foi bom a Simone falar disso, porque eu acho que é mais um tema que a gente poderia incluir entre aqueles temas lá embaixo, né, como no final da apresentação, como eu disse, essa relação que o Leopardi tinha de crítica à sociedade italiana. Eu até falei sobre essa crítica da sociedade moderna, né? Que é um tema muito interessante do Leopardi. E eu acho que o discurso entraria dentro desse tema, esse macro tema que o Leopardi fez sobre essa desilusão com a modernidade, né? O Leopardi foi um poeta que demonstrou uma grande desilusão com o projeto de modernidade. E o discurso entra dentro dessa proposta, né? Mas acho muito difícil que se torne um projeto de divulgação científica, a não ser dentro de uma nova proposta mais interessante, né? Diferente da sua proposta. Quem sabe. Wagner Valentim comenta que proporcionar esse protagonismo aos alunos estimula que busquem produzir, acho que ele está comentando do seu projeto, né? Também Elo Couto agradece, achou a abordagem inovadora e necessária. Edivaldo, colega da UERJ, também te elogia. Professor, Edivaldo foi meu professor. Edivaldo, jovem daqueles... Ele é impressionante. E só para fechar, que eu acho que a gente já está, né? Em 20 minutos temos uma outra mesa. Acho que o Alcebiades vai apresentar o título da mesa assim que a gente fechar. Eu vou fazer só uma pergunta que acho que você pode responder muito rápido, não sei nem se você vai saber. Eu soube um tempo atrás que o Zibaldone estava sendo traduzido, eu acho que por alguém, a Andrea, esqueci o sobrenome. André Guerini. Guerini, do grupo, deve ser do grupo lá da Federal, né? Da UFSC, Eu queria saber em que pé está, se isso está parado, está continuando, a tradução do Zibaldone. Eu sei que ela traduziu os primeiros 100 autógrafos, mas, na verdade, não é a André tem uma equipe, né? É uma equipe que faz tradução.
Eu não sei, eu confesso que agora eu não sei em que pé está. Eu sei que o projeto continua, certamente o projeto continua. Mas a Andrea é aquela mil utilidades, né? Ela é... mas ela está assim, ela tá adiante, mas eu não sei em que pé está. Mas certamente, assim, aliás, existe um site, né? Em que essas já são disponibilizadas essas traduções. Foi assim que eu soube, né? Pesquisando e achei o site. Bom, eu acho que a gente precisa encerrar, Gisele. Tá obrigada. ótimo. Foi ótimo. A Simone, só para finalizar, a Simone manda um abraço para você. Até eu recebi um beijo. Enfim, É bom, né? Alcebiades também. Bom, eu acho que, não sei se a Alcebiades você quer apresentar a próxima mesa ou apresento eu. Oi, Júlia. Já estou. Acordei. Parabéns, Gisele, né, pela brilhante conferência. Algo muito novo, né, para mim, pelo menos. Uma pesquisa interessantíssima. Meus parabéns. Obrigada, eu agradeço. Temos ainda 10 minutos ou 20 para a próxima mesa. Acho que no meu relógio, 10 minutos. Aparecida, tá me ouvindo? Sim, temos 20 minutos para a próxima mesa. Então, eu vou encerrar agora as apresentações, tá bom? Obrigada. Eu agradeço aos colegas, muito obrigada. É muito bom rever todos vocês, viu? Mesmo nesse contexto difícil, mas é muito bom rever vocês, viu? Sim, eu agradeço muito a disponibilidade sua, Gisele, da Júlia. A gente sabe o quanto é difícil fazer isso, né? Nós não fomos preparados, mas estamos dando conta, estamos vencendo as dificuldades, porque é isso que, acima de tudo, professores fazem. É isso.